Samuel Maria de Amorim Sá possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, formado em 1967, mestrado em Antropologia pela Universidade da Flórida, em 1976, e doutorado em Antropologia também pela Universidade da Flórida, em 1980. Durante sua vida acadêmica, contribuiu para a formação de acadêmicos nas mais diferentes áreas. Atuou como tutor do Programa de Educação Tutorial, PET, Ciências Sociais, colaborando para a afirmação do princípio da indissocialização entre ensino, pesquisa e extensão na universidade. Atualmente é colaborador, professor da Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de antropologia relacionada à saúde coletiva e ênfase em antropologia. Nessa entrevista, o professor Samuel Sá fala sobre antropologia, descolonização, comunidades científicas e do seu esquema arco e flecha. Eu me torno antropólogo a partir do interesse de pesquisar na Amazônia. Vendo o doutor Eduardo Galvão pesquisando, vendo o professor Napoleão Figueiredo pesquisando, vendo a professora Anaísa, vendo os meus professores de antropologia da universidade e vendo um filósofo como o professor Benedito Nunes, que se fascinava pelo conhecimento, apenas a abstração da abstração, não. Ele queria usar do conhecimento para servir a humanidade. Tanto que uma das coisas mais interessantes na vida do Benedito Nunes é que, por exemplo, uma boa parte dos melhores trabalhos dele são trabalhos sobre crítica literária. Então, ele introduziu no Brasil um tipo de crítica literária onde, eu estou achando bonito ou feio o artigo, estético, não. Era a crítica literária colocando história da ciência, história da literatura. E o ícone desse trabalho é a Clarice Lispector, que era uma menina que vem lá dos cafundós da Europa Oriental, com uma família de imigrantes, vai morar no Recife, era descendente de israelitas, né? Não era uma menina religiosa, mas se tem alguém leigo nesse Brasil que diga coisas profundas sobre religião, é a Clarice Lispector. Bonitas as coisas que ela diz, profundas as coisas que ela diz. Ela veio aqui em Belém, ela foi amiga do Benedito Nunes, e com isso a gente pode dizer que um ícone dos trabalhos do Benedito Nunes foram os estudos que ele fez sobre Clarice Lispector, que eu não teria, né, pudor de dizer que era também um trabalho de antropologia com uma mulher viva, uma mulher que estava interessada no mundo, uma mulher que casou com um paraense, que descasou, que teve filho, mas que manteve o interesse pelo ser humano, ela própria sendo um ser humano de primeiríssima qualidade, bonita, se cultivava a humanidade dela. E hoje, quando este ano, se não me engano, é um centenário dela, a gente talvez vai ter chance de rever muitas das coisas que ela fez, que ela escreveu, numa perspectiva também antropológica. Então, quando eu fiquei fascinado pela antropologia, eram os antropólogos e também o meu adivinhar ou antecipar para o meu gosto que a antropologia podia abrir um horizonte humano, não só para o antropólogo, mas para os outros também. Não é à toa que hoje, mesmo depois de aposentado, eu tenho
uma espécie de carona num curso de antropologia da religião, num curso de antropologia da saúde, que são antropologias aplicadas. A antropologia aplicada à saúde, a antropologia aplicada à religião, que não é simplesmente fazer as pessoas estranhas, as pessoas perdidas, ou as pessoas morrerem sem a alegria de ter vivido. Então, que arsenal de coisas bonitas a descolonização coloca para a gente. Dá importância para o sociólogo nativo, dá importância para o saber do concreto do Levi-Strauss, dá importância para a Amazônia inacabada. Isso aí liga logo com outra pergunta que vocês vão fazer. O que isso pode ajudar na Amazônia? Para mim, a Amazônia está inacabada. A gente conhece a Amazônia? Não. A gente já tangeu, ao menos, os recursos da Amazônia? Não. A água, a floresta, o ar, não. A habitação, não. As nossas casas ainda são um modelo meio europeu, onde a gente não aproveita a sombra, o vento para dormir, para estudar, para trabalhar. A casa é uma coisa, parece assim, de rico, e não é. A casa o nosso homem da caverna, o homem rupestre que desenhava na caverna, era o precursor de uma casa que é humana, que tem chão, que tem porta, que se abre para o mundo, que é possível de existir. Então, esse lado aplicado da antropologia eu devo, em parte, ao meu velho professor Wagner. Quando eu fui estudar, eu já tinha, acho que 40 anos, e ele disse: mas você não vai fazer 2 teses, uma de mestrado e uma de doutorado, você vai fazer uma. Você vai estudar antropologia aplicada, faz um relatório, ganha o seu diploma de mestre, depois você faz logo em seguida uma dissertação de doutorado. E foi isso que eu fiz. Eu estudei antropologia aplicada, fui examinado por uma banca, eles aprovaram, me deram o título de mestre, e com isso eu pude terminar em paz o meu doutorado, porque numa hora, não sei o que aconteceu lá com o doutorado, queria me mandar embora dos Estados Unidos para cá. Minha mulher, que não era ainda a Soraya, era outra mulher, uma médica, a doutora Elisariana Sá, ela foi conversar com ela e disse: vocês estão doidos, mandar o meu marido de volta para o Brasil. O que ele está fazendo, ele está interessado, o que ele está fazendo, ele gosta, o que ele está fazendo tem tido a aprovação de vocês. Eu tinha notas convincentes lá no programa de doutorado, e com isso a gente venceu uma tempestade. Mas foi ele que abriu o caminho para a importância da antropologia aplicada. E, para quem lê Uma Comunidade Amazônica, ela é uma tentativa de aplicação da antropologia amazônica. Ele ainda não tirou todas as consequências. Naquele momento, ele não tinha ainda bastantes pessoas capazes de dialogar com ele. Tinha colegas dele, brasilianistas, mas que eram muito do tempo de uma antropologia colonizada. O que eu digo colonizada? Em parte porque era uma antropologia para publicar nos Estados Unidos, para publicar na Europa, às vezes, raramente, para publicar aqui, como ele fez. Uma das peripécias que o Wagner fez foi publicar livros em português, publicar Uma Comunidade Amazônica em português, cativar brasileiros para publicarem as coisas que ele escreveu numa famosa coleção brasiliana que era dirigida pelo Monteiro Lobato. Ele cativou e conseguiu. E depois,
conseguiu que outros americanos viessem estudar a Amazônia, mas ainda eram americanos que eu trabalhei com eles e eu tinha que lutar no NAIA para que eles trabalhassem e deixassem aqui a dissertação que eles escreviam. Isso até o ponto que numa hora eles vieram, 5 deles vieram aqui a nosso trabalho de mestrado para depositar no NAIA, e o José Marcelino da Costa, que era um economista que vivia meio cabreiro em relação a isso, ele mandou tirar uma fotografia para documentar esse momento. Mas então ainda era uma produção antropológica que não visava diretamente o nativo. Ele escreveu junto com o Galvão, em coautoria com o Galvão. Quando eu estava lá, onde ele disse: você não vai daqui, aqui no nosso curso nenhum aluno se torna doutor sem publicar um artigo em inglês sobre antropologia. E aí eu publiquei um artigo em inglês sobre o Eduardo Galvão lá. E esse artigo ainda existe na revista de antropologia lá da universidade. Então eu devo ao Wagner, em parte também, esse gosto pela realidade aplicada aqui. Eu acho que ele não conseguiu tudo o que ele queria, mas porque a antropologia é viva. Então, um papel que eu acho que a antropologia tem com qualquer ciência é buscar a Amazônia para a gente. Não é, nós já temos a Amazônia na mão, ela já é uma presa, ela já é cativa, já está na nossa gaiola. Não está, não. A Amazônia é muito rica e muito viva, tem muitos recursos de beleza, de tecnologia que a gente não conhece, desde a arte, a carpintaria naval, de fazer canoas, o modo de pescar, o modo de fazer peixe muqueado, o modo de fazer mutirão em pequenas comunidades, o modo de fazer política, dando empoderamento para mulheres, empoderamento para professores. E isso, para mim, justifica uma ciência, justifica uma pesquisa que então não fica sendo apenas um fardo, uma coisa pesada que a gente tem que carregar. Ninguém pode trabalhar na Amazônia com uma varinha de condão. Eu tenho uma varinha mágica, eu sou um regente de orquestra, é isso que eu digo que tem que ser feito. Isso não funciona. Você trabalha aqui como um cientista, como um artista que se preza trabalhar. Ele quer ouvir os nativos, ele precisa ver a continuidade, ele precisa saber que o trabalho dele, cientista antropólogo, é um trabalho que envolve um dado que, hoje, olhando o meu ensino de metodologia, eu gostaria, se eu fosse dar um novo curso de metodologia, eu gostaria de falar mais, que é sobre a comunidade científica. Uma das coisas que é muito importante é que, para muitos alunos, eu quero aprender ciência, quero aprender matemática, mas quero aprender português, quero aprender biologia, quero aprender química. Aqui em casa eu tenho um parente da minha mulher que é do curso de geologia. Esses meninos passam por uma espécie de iniciação violenta. Tem que ir para o campo, tem que saber identificar pedra, tem que viver perto das pessoas. E o que é interessante, essa iniciação criva. Muita gente entra e não fica, muita gente entra
e não resiste. Muita gente entra e se perde. Mas quem fica, fica porque quer. Fica porque se sente parte de uma comunidade dos geólogos, de uma comunidade que vai pesquisar. E essa comunidade que vai pesquisar e que pesquisa constantemente não existe se o que o Lindomar escrever, que a Tânia escrever, que o Harrison fizer, se ninguém conhecer. Tem que circular o saber por uma comunidade. Comunidade não é uma brigalhada científica, porque também tem isso. Eu trabalhei em instituições científicas aqui no Pará, que tinha uma briga de foice por trás. Tem isso, mas você tem que aprender a viver isso e atravessar essas brigas de foice, essas brigas de vaidade, essas brigas de... Mas o que tem também aqui? A gente nem sempre cava o nosso lugar. É preciso cavar o lugar da gente como produtor. Então é isso. Hoje, quando eu quero trabalhar com antropologia aplicada à educação, qual é a minha perspectiva? Dizer que a antropologia trabalha com a educação, não quero saber com o conhecimento que a educação leva a pessoa a ter, eu quero saber os conhecedores que são capazes de absorver o que existe e levar além. E se perguntar, o que nós podemos fazer de melhor? Como a gente podia ter uma escola melhor? Como a gente podia ter um curso melhor? E isso eu posso falar porque fico muito alegre que o Lindomar participou um pouco disso. Numa hora, caiu no meu colo, quase de mão beijada. Ó, Samuel, a CAPES tem um programa que se chama PET, que recebe alunos, que dá bolsa para alunos. E eu já estava fazendo isso sem CAPES nem nada. Mas tu não queres fazer? Bom, quero ver. Eu fui ver lá em Brasília. Tinha uma burocracia desgraçada em cima desse bendito PET de Brasília. Mas eu comecei. E quando eu pude, caí fora do esquema da burocracia com meus alunos. Vamos fazer um jeito de continuar trabalhando no que é o filé do PET. O que era o filé do PET? Orientação. Aluno que escreve, tem quem leia o seu trabalho, tem quem ajude a encaminhar para um seminário, para ser apresentado. Tive alunos que pela primeira vez viajaram para apresentar trabalho. Mas por quê? Tinha orientador, e não era eu sozinho. Professor Samuel, professora Denise, professora Vilma Leitão, professor João Simões, professor Raul Tavares, professor Jair Betes. Essa gente formava um elo perto da gente, era um elo em torno da orientação. Eram alunos que descobriam o gosto de participar de uma comunidade científica, entrando para fazer circular seu trabalho. Não adianta escrever sem mostrar para ninguém. Não adianta escrever sem comunicar para seus colegas, sem comunicar na sala de aula. Não adianta ler e não escrever. Tem que ler e ir além. Então, por exemplo, é uma pena, e isso é uma constatação que eu fiz como antropólogo, nas defesas de tese, defesas de dissertação, seminários de pós-graduação, não tem ninguém da graduação. Quando eu trabalhei com o PET, eu fiz um subprograma que era a pós-graduação na graduação. Alunos de pós-graduação circulando pela graduação. Me lembro de uma moça que fez uma tese sobre o Marajó, muito bem feita, muito bem orientada, mas muito mal defendida na hora de apresentar, porque ela estava com medo, com pavor, coitadinha. E um dos examinadores era o Alfredo Wagner, que
que hoje trabalha em Manaus, eu assisti, eu era também examinadora mesmo, eu disse para ela, ó, tudo bem, agora que você defendeu o trabalho, você vai apresentar para os meninos do PET. Porque, eu vou te dizer, você apresentou o trabalho, eu achei que você não disse tudo que você sabe, nem com a beleza que você sabe, nem com a profundidade que você sabe. Venha dizer para os seus colegas aqui que aí eu confirmo aquela aprovação que eu dei na banca. E ela agora está terminando o doutorado. Mas a entrada na comunidade científica é extremamente importante, que se faz quando eu participo da Associação Brasileira de Antropologia, Associação Brasileira de Sociologia. Eu sei, por exemplo, que a Associação Brasileira de Sociologia, ano que vem, fará um encontro nacional aqui em Belém. E sei que, num dado momento, um aluno do PET, que trabalhava no museu, aguentou uma reunião desta Sociedade Brasileira de Sociologia, e ele agora já é doutor, e eu sei que a professora Edila é uma das professoras que está no meio desse trabalho com sociólogos e com sociologia. Se a gente não vai nessas reuniões, por exemplo, alunos que foram do doutorado de Antropologia e Sociologia fundaram um grupo de Antropologia Visual e fizeram uma belíssima reunião sobre antropologia visual há 2 anos atrás. Agora, é uma reunião com todas as mazelas de algumas reuniões de comunidade científica. O pessoal vai no primeiro dia, na medida em que o seminário vai passando, vai diminuindo a frequência, até que chega no fim, são os 4 gatos pingados, ou gatas pingadas, se a gente puder dizer assim, que está lá. Mas então, a gente precisa valorizar as nossas associações profissionais, as nossas associações, que muitas vezes se tornam um inferninho ou uma panelinha que é só o pessoal do Sul que publica, é só o pessoal estrangeiro que publica. Não, paraense tem que publicar, a Amazônia tem que publicar, mas para publicar tem que escrever, para publicar tem que comunicar. Eu lembro uma das experiências mais bonitas que eu fiz com esses artigos que eu tive que publicar nos Estados Unidos para me tornar doutor. Um deles foi também um outro artigo que não era sobre Galvão. Foi um artigo que eu escrevi aqui. Numa hora me pediram para escrever um artigo aqui, assim, rapidamente, e eu estava fazendo um trabalho de pesquisa em Benevides e escrevi um artigo. E esse artigo foi parar lá nos Estados Unidos e eu sei que ele foi uma das portas que me abriu o doutorado. Pois, mesmo em português, publicado numa revista do Guild, o artigo foi parar na biblioteca da Universidade da Flórida, em Gainesville. E é isso uma das vantagens que às vezes ela não sabe. Você publica e alguém lá nos Estados Unidos, que não é obrigado a ler português, vai ler, vai conhecer. Por causa desse artigo, professores da Fundação Oswaldo Cruz vieram atrás de mim. Nós queremos um outro artigo assim, assado. Você faz e depois a gente vê como é que publica. Depois de publicar, a gente vê como é que você vem apresentar pessoalmente o artigo aqui no Rio de Janeiro. E assim foi, então. Entrar nesse circuito da comunidade científica é muito importante, porque você fica conhecido, você ganha alguma coisa, ganhar uma viagem, ganhar uma passagem, ganhar uma estadia, ganhar interlocutores lá do Sul, é um negócio que é raro, mas que a gente não vai entrar na comunidade científica se a gente não furar, não tiver coragem de alguém que empurre a gente, que dê uma mão. Quando eu montei o esquema Arco Flecha,
Eu montei com esse nome mesmo, esquema arco e flecha, e que na verdade era o meu fascínio. Eu trabalhei muito com Armando Mendes, que foi um grande planejador aqui. Trabalhei com Walter Varelli um pouco. E o que estava atrás do esquema arco e flecha era um modo de não ensinar pesquisa para alunos. Não, você tem que fazer um negócio, você tem que ir para campo, fazer uma etnografia, fazer uma descrição, usar uma teoria. Só isso não. As coisas eram conectadas. Então, como as coisas eram conectadas, e eu montei o esquema arco e flecha usando a imagem da flecha e do arco, que é uma imagem dos nossos índios. A flecha que cruza com um arco e tem uma direção, sai dali com o alvo. Da minha experiência como professor, eu via que muitas vezes os trabalhos de conclusão de curso ou dissertação de doutorado ou tese de mestrado eram tão assim desanimados, não tinham o sentido do conjunto. E eu ficava angustiado com esse conjunto e por isso, digo, bom, eu vou usar a imagem do arco e da flecha e em torno dessa imagem do arco e da flecha pontuar algumas coisas, pontuar o lugar da teoria, o lugar da hipótese, o lugar das fontes, o lugar da resposta disponível e da resposta ainda não disponível. Então, eu chamava de realidade 1, resposta disponível. Nós sabemos, por exemplo, que ou então, os médicos, num dado momento, sabiam que era preciso usar anestesia para fazer cirurgias. Então, naquele momento, a necessidade era ter alguma coisa que ajudasse a pessoa a enfrentar uma cirurgia sem muita dor. Então, uma parte do conhecimento disponível era a pergunta: será que não tem um jeito de cortar sem dor? Porque no passado, nos anos 1500, por exemplo, a medicina tinha um princípio seguinte: quanto mais fere, mais cura. Quanto mais corta, mais cura. Mas isso para os anos 1500, tudo bem. Para uma medicina moderna, era preciso pensar numa possibilidade de cortar. Não é o corte que cura, é alguma coisa que se acrescenta ao corte e que ajuda o corte a cicatrizar. Você quer ver? Agora que eu fui à Índia, eu fui, quase que eu não viajava, porque há 2 anos eu fiz uma cirurgia de hérnia que depois de 2 anos não tinha cicatrizado. E eu então tinha que viajar para a Índia com uma baita de uma cicatriz aqui na minha barriga. Usando a água do Ganges e usando um meio quase da medicina ayurvédica na Índia, hoje eu não tenho mais tem a cicatriz, mas não tem, ela não está cortada, não está purulenta, não está doente. É uma cicatriz que eu consegui ficar bom com a viagem. Então, o conhecimento disponível é o conhecimento da cirurgia, mas uma cirurgia que leva 2 anos para sarar uma ferida, como é que pode? E os meus médicos se viraram para ver o que estava acontecendo comigo e não conseguiram. Com a viagem eu consegui
que simplesmente eu não fiz nada. Eu simplesmente tomando banho na Índia, a cicatriz sarou e eu só tenho a marca. Então, há um conhecimento disponível que provoca a pergunta: será que não tem outro modo de fazer? Será que não tem outro modo de tratar isso? Então, como é possível descobrir que os índios já tinham o curare, que era uma planta medicinal que eles usavam para evitar dor, para curar dor? Como se sabe que, por exemplo, o nosso Guaraná, ele tem atrás dele uma lenda que dizia que, na verdade, quando ainda não tinha o Guaraná bebida, tinha uma criança muito viva que ajudava os outros, mas que morreu, caiu de um aceizeiro, caiu de uma árvore e morreu. E então uma fada, dentro da mitologia, disse: não, mas não fiquem tristes, vou dar para vocês uma semente do Guaraná, que pode ser remédio, pode ser bebida para as festas de vocês. Então essa é uma resposta mitológica. A metodologia não quer respostas mitológicas, ela quer respostas medidas, sentidas. Então, como é que eu ia ensinar isso para os alunos? Sem levar em conta o reconhecimento do que já existe. Existe um modo de fazer canoa, existe um modo de fazer casa, existe um modo de plantar, existe um modo de... Tem, mas isso é a última palavra? Não. Pode ter um outro modo de plantar. Sabe, aqui, os nossos fazedores de barco, já estão, os nossos carpinteiros navais, já estão usando produto que os surfistas usam nas pranchas de surf. E esse produto ligado à madeira faz com que a madeira possa durar mais. Então, com isso, introduz na carpintaria naval um elemento tecnológico moderno, que é essa matéria, essa espécie de casca que eles colocam na madeira, que faz a madeira durar. Então, essa casca adicionada à madeira seria como que uma resposta nova, uma segunda resposta. Muitas vezes a pesquisa ela anda atrás disso. Eu quero uma resposta nova, a casca nova, o efeito novo do chá, o efeito novo da madeira, o efeito novo do barro, ou um elemento de barro. Eu falei que uma vez que eu visitei lá, Tefé, lá no Cafundó do Amazonas, uma mulher que estava perto da Soraya sentada no chão, e uma mulher amassando argila cinzenta. E eu perguntei: mas por quê? A argila que eu sabia era vermelha. Eu disse: não, mas essa argila é cinzenta porque ela está misturada com cinza de um cipó ou de uma casca de árvore que se chama cariapé, e que só as mulheres sabiam onde tinha na mata. E por isso elas é que colhiam e transformavam essa casca em cinza, misturavam essa cinza com argila, e aí, quando fosse cozinhar os objetos de argila, tinha liga para fazer o objeto de argila durar mais. Então, os índios, de certo modo, com o cariapé, estavam dando uma nova resposta para fazer durar a argila, não só amassada, mas transformada em prato, em panela, em alguidar, em outras coisas de utilidade para as pessoas. Então, a minha primeira preocupação com a pesquisa era isso.
existe uma resposta, mas eu, pesquisador, eu quero outra resposta. Eu quero mais uma resposta. E esse mais uma resposta é que eu chamava realidade 2. É a realidade que não está o arco e flecha, ele começava lá em cima. R1, a realidade disponível agora. Levava lá na ponta da flecha para R2, a realidade que ainda não está disponível. Mas, para chegar a isso, é preciso lembrar que provavelmente tem uma teoria que leva a isso, tem hipótese, tem fontes, é preciso ler, é preciso se informar, tem experiências anteriores, tem possibilidades de informação que ajudam a montar a convicção. Quem faz uma pesquisa, e isso é uma coisa bonita, nesses dias eu vi um grande filósofo espanhol, filósofo e político espanhol, chamado Miguel de Unamuno, que enfrentou a ditadura do Franco lá na Espanha. Ele falava com uma convicção, não era de artista de teatro, a convicção de ser humano. Então, você vai chegar a essa convicção se você pesquisar, contar os seus dados, comparar, contrastar. Quando eu aprendi antropologia, a regra da prova era essa: compare e contraste a realidade que você está vendo. Comparar e contrastar é muito importante. Então, coloquei no arco e flecha a realidade 1, a realidade 2, a teoria, a hipótese, as fontes, a possibilidade de ir à biblioteca. E, naquele tempo, eu ainda não colocava a circulação do saber. Então, hoje eu colocaria a circulação do saber. É preciso escrever, é ensaio. Escrever sem a preocupação de que isso é definitivo. Escrever apresentando o que os matemáticos chamam de não é realidade 1 nem realidade 2. Eles chamam de aproximações sucessivas. Eu trabalho por aproximação. Eu escrevi um artigo, mostrei para meus colegas, discuti com eles, vi que eu poderia melhorar, melhorou. Ali foi a primeira aproximação, a segunda aproximação, até que eu chego numa aproximação decente, que me faz realmente estar convencido e de que aquilo vale a pena. Então, o meu esquema arco e flecha hoje revisto inclui a circulação do saber. Sem essa tentativa de aproximações sucessivas, você não vai muito longe. Você está pensando que está fazendo um trabalho de criança. Não é um trabalho de alfabetização, é um trabalho de convicção e de ciência, de parcela da comunidade científica. E junto com a possibilidade da circulação, você vai entrar, você vai ser parte da comunidade científica. O seu trabalho publicado vai dar reconhecimento, vai dar prêmio para você. E esses prêmios não é prêmio em dinheiro, é prêmio que você, puxa, você escreveu, vem falar do seu trabalho aqui, você publicou, vem falar do seu trabalho aqui, me dá uma cópia do meu trabalho. A possibilidade de entrar para a comunidade científica, destacar a importância de escrever, de publicar, por causa da comunidade científica, para a gente circular o saber, que não é circular e eu escrevo e vai logo publicar, não é isso. Tem que passar num crivo, a gente tem que aperfeiçoar a escrita, ler Clarice Lispector, ler Machado de Assis, ler Leandro Carnal, é muito importante para a gente aprender a argumentar, a ver o que é possível dizer, provando as coisas, né? Então,
essa dado da comunidade científica é importante, junto com outro dado, que a gente se sentir convidado, se nativos que nós somos, nós temos um compromisso com a Amazônia. O desafio é a gente mostrar a nossa cara de quem escreve, de quem estuda, de quem trabalha, de quem tem coragem de comprar livro, de quem tem coragem de andar. Então, tem um lado de aventura nisso, mas é um lado de aventura que vale a pena a gente bicorar essa entrada na comunidade amazônica, que não é só o discurso ou a escrita, porque eu sou grande, não. É a escrita porque eu sou útil, é a escrita porque eu presto contas. Por exemplo, quem estuda numa universidade pública e gratuita tem mais é que devolver para a nação, devolver para a sociedade aquilo que sabe, e não fechar a boca, fugir com medo. O empoderamento de mulheres, o empoderamento de homens passa também por aí, pela possibilidade de vocês escreverem. O que eu vi quando eu fui na Índia? Eu tinha a ideia de que a gente precisa ver a sociedade oriental, como é que eles vivem, como é que eles brigam, como é que eles fazem pazes, como é que eles fazem uma recepção para os estrangeiros, e porque tem dificuldade. Que tem dificuldade de escrever, tem, mas talvez o começo é que a gente vive muito isolado, nem aluno isolado, nem aluna isolada, nem professor isolado. Eu ficaria muito feliz se essas coisas que eu digo e penso ajudassem a alimentar o pensamento de vocês, que vocês pudessem perguntar, que vocês pudessem se sentir animados para ir mais longe, se vocês vissem que tem alguma coisa que vale a pena. Por exemplo, o que eu disse sobre a relação entre Forlândia, Charles Wagner e Mamirauá, isso para mim ainda está sem resposta. Eu ainda espero escrever um artigo, ou com a Soraya, ou com os outros, colocando isso em detalhe. E vocês podem aproveitar também, que eu acho que o que foi feito, o que o Ludwig fez, o que o Ford fez, o que o Agli sonhou, o que o Márcio Agli sonhou, são coisas que me parecem que são desafios ainda. A gente ainda não tem uma cidade, uma política na Amazônia capaz de levar em conta aquilo que a gente sabe, capaz de levar em conta uma política possível para fazer embarcações, para fazer escola, para fazer turismo, para fazer medicina, para fazer ciência, para fazer educação. Não tem. Como é que seria uma escola na Amazônia? Como é que seria um posto de saúde na Amazônia? E vocês que têm a possibilidade de escrever, sobretudo agora, quando tem alguém que eu nem quero citar o nome, não quero falar, mas tem alguém dizendo que o jornalismo está em extinção. O que eles querem dizer não é que o jornalismo está em extinção. O que eles querem dizer é que não se pode conhecer mais nada novo. Quando você tem o poder do papel impresso, ou do papel mesmo eletrônico, da comunicação eletrônica, mas que diz coisa nova, substancial, você tem um poder que não pode parar, não pode ser perdido. E que vocês, se aqui do meu cantinho eu puder dizer, olha, muito bem, olha, vão longe, olha, não parem. É isso que eu diria, essa seria a minha mensagem, não parem. Enfrentem os obstáculos, enfrentem os desafios e vão longe, porque vocês têm, não digo a faca e o queijo na mão, mas vocês têm um instrumento na mão que não é uma arma, mas que é uma preciosidade, que é um minério, que é uma riqueza, uma ideia de riqueza que não é dinheiro, mas que é
a riqueza pensada, discutida, elaborada, proposta, uma riqueza responsável.